Bem-vindo ao estudo da Bíblia. Estudo sobre o Evangelho de Mateus. Capítulo 2, versículos 1 ao 12. Os reis magos e o rei Herodes. Os artistas costumam imaginar os magos adorando o menino Jesus ao lado dos pastores no estábulo em Belém. Isso é um bonito quadro, mas contradiz os fatos que Mateus registrou para nós. Não sabemos os nomes desses homens. A tradição os chama de Gaspar, Baltazar e Melquior. Quantos foram, de onde vieram, ou precisamente, quando vieram? Sabemos que chegaram alguns meses após o nascimento de Jesus, pois Jesus já havia sido circuncidado e apresentado no templo, e Maria e José estavam agora em uma casa em Belém, não no estábulo. Registros seculares nos dizem que o rei Herodes morreu em 4 a.C. Isto indicaria que Jesus pode ter nascido em 5 ou 6 a.C., de acordo com o nosso calendário. Os magos eram uma classe de sacerdotes, astrônomos e astrólogos. Eles eram conselheiros influentes do rei, muito provavelmente na Babilônia. Alguns deles estavam envolvidos em várias práticas ocultistas. Durante os 70 anos do cativeiro dos judeus na Babilônia, 586 a 516 a.C., Daniel foi nomeado o presidente da casta dos magos. Dele, eles certamente aprenderam sobre o Messias para quem os judeus estavam esperando. Eles também tiveram a oportunidade de aprender o que os profetas de Israel haviam predito sobre o Messias. Eles levaram essas promessas muito a sério e acreditaram no Deus de Israel. Caso contrário, dificilmente empreenderiam a longa e perigosa jornada para encontrar e adorar a Jesus. A estrela que os guiava era uma criação especial de Deus. Não se parecia com outras estrelas e não agia como outras estrelas. Esforços para explicar isso como uma conjunção dos planetas Júpiter, Saturno e Marte, ou como um meteoro ou um cometa não são satisfatórios. Os magos viram essa estrela especial no leste. Eles a viram novamente quando viajaram de Jerusalém para Belém, e os guiaram até a casa onde Maria e José estavam hospedados com o menino Jesus. Como os magos sabiam que essa estrela especial significava que o Messias havia nascido? Tudo o que podemos dizer é que Deus revelou isso a eles. Na profecia de Balaão, diz que uma estrela sairá de Jacó. Números, capítulo 24, versículo 17. Era natural que os magos viessem à capital de Jerusalém. Eles esperavam que todos ali soubessem sobre o nascimento do Messias, e ficaram surpresos quando perguntaram por aí e não receberam nenhuma informação. Depois de algum tempo, o rei Herodes ouviu falar dos magos e da busca deles. Para entender a reação traiçoeira e depois violenta de Herodes, precisamos saber algo sobre o homem. E os registros seculares nos dizem ainda mais do que poderíamos saber. Herodes, o Grande, era um edomita ou edumeu, um descendente de Esaú. Então ele não era realmente um israelita. Ele foi o primeiro de vários Herodes. Ele era um guerreiro, orador e diplomata inteligente e capaz. Durante a grande fome de 25 a.C., ele derreteu alguns dos itens de ouro do palácio, a fim de arrecadar dinheiro para ajudar os pobres. Ele construiu teatros e pistas de corrida para o entretenimento do povo. Em 19 a.C., ele começou a reconstruir o templo, que foi posteriormente conhecido como Templo de Herodes. Ele também construiu a cidade portuária de Cesareia e a fortaleza de Massada, onde em 73 d.C., quase 1000 judeus se suicidaram para evitar serem capturados pelos romanos. Herodes realmente foi um dos grandes construtores da história dos judeus, talvez o maior desde o rei Salomão. Ele também era cruel, impiedoso e ciumento. Ele matou o irmão de sua esposa, Aristóbulo, o sumo sacerdote. Afogou e fingiu lamentar no magnífico funeral que ele providenciou. Ele matou sua própria esposa, Mariane, assim como sua mãe e 3 de seus filhos. Pouco antes de sua morte, ele teve os cidadãos mais distintos de Jerusalém aprisionados, e depois, ordenou que eles fossem executados no momento de sua própria morte. Dessa forma, ele queria garantir que haveria luto na cidade no momento de sua morte, pois sabia que, caso contrário,
Poderia haver apenas alegria entre os cidadãos. Portanto, é fácil ver por que Herodes ficou chateado ao ouvir a notícia do nascimento de Jesus, que foi chamado Rei dos Judeus. Mesmo estando obviamente perto do fim de sua vida, ele morreu em 4 a.C., ele se sentiu ameaçado pelo relato de um rei recém-nascido. Como todos de Jerusalém sabiam o quanto Herodes poderia ser violento, as pessoas ficaram perturbadas quando ele ficou perturbado. Quando Herodes convocou os homens que eram autoridades das Escrituras do Antigo Testamento, ou seja, a aristocracia sacerdotal, eles imediatamente lhe disseram que Belém em Judá era o lugar onde o Messias deveria nascer. O profeta Miqueias havia claramente predito isso. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Embora Belém fosse uma vila pequena e indistinta, Deus a escolhera como lugar onde nasceria seu filho, o Messias. A pequena cidade de Belém ganharia uma distinção que a maior cidade do mundo jamais poderia igualar. A hipocrisia de Herodes enganou os magos. Eles aceitaram sua palavra quando ele pediu que eles lhe reportassem depois de encontrar a criança especial em Belém. Ele fingiu que queria adorar o rei recém-nascido também. Na verdade, ele queria usar os reis magos para ajudá-lo a localizar e identificar o menino Jesus, para que, então, ele pudesse facilmente destruir essa ameaça à sua autoridade pessoal. Guiados pela estrela especial, os magos localizaram o menino Jesus, junto com Maria e José, em uma casa em Belém. Eles o adoraram e presentearam-no com presentes caros. Podemos ver um rico simbolismo nos 3 presentes. Ouro precioso sugere realeza, pois Jesus era o Rei dos Judeus. O incenso nos lembra da divindade de Cristo. O incenso era usado regularmente em conexão com a adoração no templo. Sua fumaça aromática subindo aos céus simbolizava as preces agradáveis a Deus do povo que ascendia ao trono de Deus. Mirra simboliza a humanidade de Jesus e apontou para seu sofrimento e morte. Era uma resina aromática usada no perfume e no processo de embalsamamento. Também serviu como uma espécie de anestésico quando misturado com vinho. Foi por isso que os soldados romanos ofereceram vinho a Jesus misturado com mirra quando ele estava pendurado na cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 23. Mas ele se recusou a beber. Esse é o simbolismo que vemos nos dons dos magos. Não podemos dizer em que medida eles, naquele momento, entenderam o simbolismo que é tão claro para nós agora, quando olhamos para os seus dons para o menino Jesus. Talvez, eles só quisessem dar ao menino Jesus os dons mais especiais que eles poderiam trazer de sua terra natal. Tendo sido avisados por Deus em um sonho, os magos não retornaram a Herodes em Jerusalém. Eles tomaram um caminho diferente para casa, e o menino Jesus foi protegido da ira assassina de Herodes. Terminamos aqui a primeira parte do capítulo 2. Até o próximo estudo.